Paulo escreve o capítulo 11, falando um pouquinho da questão da fé. Paulo começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Paulo inicia, vamos deixar a Bíblia aberta e vamos conversando nesse início. Quero preparar a mente de vocês para a mensagem. Paulo inicia o capítulo 11, mostrando que tudo aquilo que ele vai falar depois, tem como base a fé. E Paulo ele define, no seu conceito, no conceito divino, que a fé nos impulsiona a esperarmos, a acreditarmos, a termos a certeza de coisas que ainda não vemos e de coisas que ainda vão acontecer. E Paulo, ao fundamentar o conceito da fé, ele diz que os antigos, e Paulo chama os homens e mulheres do Antigo Testamento de antigos, no sentido de que viveram antes dele, e ele diz que pela fé, essas pessoas obtiveram um bom testemunho. E Paulo não está focando aqui num bom testemunho, no sentido de contar um testemunho. Paulo está falando aqui do estilo de vida, da maneira como eles viveram. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aquilo que ele vai falar em seguida, a partir do versículo 4, Paulo está dizendo que ao falar dos homens e mulheres da fé, de Hebreus 11, ele está fundamentando o seu início da mensagem, dizendo o que é fé, e mostrando que esses homens foram e mulheres foram o que foram, fizeram o que fizeram, como resultado da fé que obtiveram ao andarem com Deus. O bom testemunho é uma postura, um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de falar, de se relacionar, tudo que envolve a vida, foi o resultado de terem confiado em Deus. E Paulo ainda mostra que isso não é algo pequeno. Ele diz no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando Paulo termina os 3 primeiros versículos, e ele fundamenta o que ele vai dizer, Paulo vai começar a falar de alguns personagens bíblicos. A gente não consegue em um sermão fazer isso. Tem muitos personagens, dá para pregar uma vida aqui. Mas eu quero selecionar alguns personagens e destacar os momentos de prova que eles viveram, para tentar dividir com vocês, que foi a confiança que eles tiveram em Deus, uma fé, uma confiança desenvolvida, relacionamento com Deus, que os ajudou a terem uma postura diante dos desafios, problemas, provações, etc., que os fizeram vencer. Vamos falar de alguns personagens, alguns aspectos que valem destacar. Primeiro deles, Paulo fala no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda falha. Qual foi o momento difícil para Abel? Abel viveu num momento aparentemente tranquilo. Nós não sabemos, nasce Caim, nasce Abel, nós não sabemos exatamente, mas temos uma boa ideia, que Adão, no capítulo 5 de Gênesis, ele teve filhos e filhas. Não sabemos exatamente se só existia Caim e Abel e depois vieram os outros filhos, mas independente disso, isso não é extremamente relevante para isso. Mas a relevância era que Deus havia pedido para Caim, para Abel, para Adão, para Eva, aceitarem o plano da salvação. Adão havia separado de Deus,
havia comido da árvore da ciência do bem e do mal, havia aceitado os raciocínios do inimigo de Deus, agora haviam perdido acesso à árvore da vida, e deveriam, conforme a promessa de Gênesis 3,15, acreditar que o descendente da mulher um dia viria, e morreria no lugar, o Messias viria. E para que essa fé fosse expressa, exteriorizada, demonstrada, Deus pede então que um cordeiro fosse levado para tipificar, simbolizar, expressar a fé naquele que um dia viria. Isaías profetiza isso cerca do ano 700 a.C., quando escreve o seu livro. No capítulo 53, Isaías diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro. E João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João Batista vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. E Jesus havia pedido para Caim e Abel oferecerem um cordeiro. A Bíblia não dá detalhes. Vocês sabem que a mentalidade hebraica é diferente da mentalidade grega. Nós temos uma cultura mental analítica grega. A gente talvez não saiba disso, mas temos. A mentalidade hebraica é mais simples, ela é mais direta, ela é mais compacta. Se Moisés tivesse uma mente grega, ele teria escrito o livro de Gênesis, da criação, talvez com centenas de compêndios. Mas para o israelita, ele ora, diz: haja luz, houve luz. Ele escreve. Para um grego é: por que houve luz? Como houve luz? O que aconteceu para ter luz? Não é que está errado, maneiras de pensar diferente. E Paulo tinha uma mentalidade, apesar de Paulo estar numa cultura helênica, obviamente, mesmo na época que Roma dominava o mundo, a Grécia havia estabelecido isso, essa cultura forte, mas Paulo era um israelita. Então Paulo simplesmente diz: Abel teve fé, ofereceu o seu testemunho, Deus se agradou, ponto. Para ele é o suficiente. A gente não tem todos os detalhes, mas um detalhe a gente tem: que Caim não entendeu isso, e não quis, e não entendeu que tinha que fazer a vontade de Deus. Era demais para ele aceitar aquilo que havia acontecido com seus pais, e por isso não levou frutas simplesmente, frutos da terra, porque estava sendo sincero, porque não estava preocupado com Deus. Mas Abel sim, no seu foco, no seu desejo, na sua vontade de fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo, Abel acabou perdendo a sua vida. Não temos os detalhes se Caim o ameaçou, se Caim disse algo para ele antes, mas independente de ter dito ou não, a postura de Abel, mediante a esse contexto, foi de confiar que Deus tinha o melhor, que Deus sabia o que estava fazendo. Queridos, nem sempre vamos entender tudo o que acontece conosco em momentos de provação. E não sabemos muitas vezes por quê. Não entendemos algumas vezes as razões. E temos uma dor de alma quando estamos sendo provados e não entendemos. Mas por um outro lado, quando andamos com Deus, entendemos que Deus tem uma forma de nos conduzir, uma maneira de nos direcionar, para que aquilo que estamos vivendo, de alguma forma, traga para nós maturidade, amadurecimento, desenvolvimento, experiências que fazem de nós seres humanos melhores do que somos. E se há algo que Deus pede para você e para mim, é que todas as coisas possam de alguma maneira contribuir para o nosso bem, e as encaremos dessa forma, para que de alguma maneira as coisas passem a ter uma esfera de visão nossa muito maior. Abel entendeu isso, e Deus aprovou a sua postura, de um moço que sabia aquilo que ele queria, aquilo que ele acreditava, e expressou a sua fé a despeito daquilo que
poderia estar recebendo depressão do próprio irmão mais velho. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, eu criei um quadro, vou trazer um dia para vocês, da genealogia, de Adão até Moisés. Enoque é o sétimo, Adão é o primeiro. Enoque foi bisavô de Noé, para vocês entenderem. Enoque viveu num período onde não se tinha, obviamente, as escrituras não eram assim. Os antediluvianos não precisavam de papel para guardar informação, a mente deles era extraordinária. E Enoque, ele é descendente de um dos filhos de Adão, que substitui Abel, chamado Sete. Enos depois, ele vem dessa linhagem. Enoque entendeu na sua época que o mundo estava indo em uma direção sem volta. Tanto é que depois, na época de Noé, o capítulo 6 de Gênesis diz que o pensamento do homem se tornou continuamente mal. Ou seja, Enoque ele foi um antecessor uma pessoa que viveu antes dessa época. Só que a gente tem que lembrar que os antediluvianos viviam muito. Aqueles homens que eram maus na época do dilúvio, já estavam vivos na época de Enoque. E Enoque tinha que tomar uma decisão: continuar vivendo no meio deles e perder a sensibilidade daquilo que vinha de Deus ou não, ou tomar decisões para se separar, momentos para andar com Deus. Qual era a grande prova de Enoque? Era se acostumar com aquilo que não vinha de Deus e achar que aquilo que não vinha de Deus estava certo. Se há uma época que nós estamos vivendo, aonde o erro se torna certo e o certo se torna errado, é agora. As pessoas entendem que tudo é subjetivo, tudo é relativo, tudo depende da maneira como você olha, é a minha opinião que vale, é o meu gosto, é o que eu prefiro, é o que eu escolho. E a Bíblia deixa claro que o relativismo não é algo bíblico. A Bíblia fala de absolutos, de conceitos definidos, claros, porque há um Deus por trás que cria, que orienta, que educa, que transforma, que aponta a direção, que tem a segurança de dizer: esse é o caminho, andai nele. O mundo hoje é o resultado de pessoas que entendem que a liberdade é viver e fazer o que quiser, independente daquilo que Deus tem proposto. Enoque entendeu isso, e o seu receio era se tornar um ser humano anestesiado com a convivência com aqueles que não queriam ter uma vida com Deus, e passou momentos da sua vida, e muitos momentos, mesmo sem ter papel, obviamente, em oração, se mantendo ligado em Deus. Quero dizer uma coisa nesse momento do sermão: todas as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, a responsabilidade é nossa. Eu vejo pessoas dizendo: o inimigo é cruel, o inimigo, sim, ele tem, obviamente, poder e etc. Mas Deus é maior, e nós temos livre-arbítrio, nós que decidimos, nós que escolhemos. Deus nos dá a visão daquilo que temos que fazer, viver, seguir, conhecer e etc. Enoque tinha essa visão, e ele se isolava, e ele andava com Deus, e ele se ligava em Deus. Ele pedia que o Espírito Santo o modelasse, o transformasse, o renovasse, o reconstruísse, se fosse necessário, para que a mente dele fosse uma mente santificada, separada do mundo. E chegou ao ponto, está em Gênesis 5, 24 em diante, e Paulo só reflete aquilo que ele sabia que estava em Gênesis, quando diz que Enoque chegou a um nível que ele foi levado sem morrer. Vocês sabem que quando o homem morre, ele está num estado como se estivesse dormindo, mas existem algumas poucas exceções. Enoque é um daqueles que foi levado para o céu sem ver a morte e está lá, junto com Elias, que foi levado, junto com Moisés, que foi ressuscitado. Em termos de nomes, temos esses três. Vamos falar um pouquinho na sequência.
De fato, olha o que Paulo diz em Hebreus 11:6. De fato, ele vai fazer uma pequena conclusão antes de continuar. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Por que Paulo diz isso? Paulo está reforçando para dizer assim: não adianta tentar ser como ter fé. Não adianta se aproximar de Deus não entendendo quem Ele é. Não é que Paulo está inibindo, não é que Paulo está bloqueando, não é que Paulo está limitando. Paulo está dizendo que quando eu vou a Deus, sem entender quem Ele é, sem confiar nele, sem entender que Ele cuida, que Ele presenteia com a presença do Espírito Santo e outras coisas, a gente vai e volta vazio. Paulo em Romanos 10:17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé não é algo que vem para a nossa vida como uma escolha arbitrária de Deus que define quem vai ter fé ou não. Fé é algo que Deus proporcionalmente nos conduz a tê-lo através da ação do Espírito Santo, para que nós progressivamente, ao andarmos com Deus, ao meditarmos na palavra de Deus, ao entregarmos nossa vida, o Espírito Santo, ele vai trabalhando com a nossa mente, para que as coisas de Deus se tornem o que elas na verdade são, coisas reais, coisas que eu posso não ver, que eu posso nunca ter visto, mas que eu sei que estão ali, eu sei que existem, eu sei que Deus está ali. Pela fé, versículo 7, divinamente Noé, instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, o qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Abel foi provado pelo irmão, Enoque foi provado pelas circunstâncias, e agora Noé recebe de Deus a missão de construir uma arca em terra seca. Vocês sabem que existe o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Os críticos dizem que Gênesis não é inspirado ali no início, porque tem 2 relatos da criação. Isso é algo simples de se responder. O capítulo 2 é um capítulo complementar do 1. Moisés, inspirado por Deus, detalha um pouco mais o capítulo 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés detalha um aspecto que tem relevância para o que eu vou dizer agora. No capítulo 2, Deus fala que não chovia, e que era um vapor que regava a terra, e umedecia as plantas. Por que Moisés detalha alguns aspectos, e esse é um deles? Porque Noé, quando foi chamado por Deus para construir uma arca, nunca havia caído água do céu, e ele tinha que acreditar em algo que Deus havia lhe dito, que parecia aos olhos humanos uma loucura. E o detalhe, Noé não faria isso, não teria fé por uma semana, ele teria 120 anos para exercer fé, 120 anos vivendo aquilo que Deus havia lhe dito, 120 anos pregando, 120 anos construindo a arca, 120 anos confiando num Deus que disse para ele que um dia iria chover, e que ele teria que pregar. Vocês acham que Noé viveu todo esse período tranquilo, dizendo que iria cair água do céu e construindo uma arca em terra seca? Uma semana seria tudo bem, mas imagine, 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, e as pessoas perguntando: Noé, quando é que a água cai? Quando é que a água cai? E Noé disse: Deus vai fazer cair água na hora que ele entender. Entendem? Fé, a certeza das coisas que se esperam. Deus disse, Deus falou, ia acontecer. É claro que a provação dói, é claro.
Quando eu me converti, eu tenho, obviamente, irmãos que eu amo, mas eles não entenderam quando eu me converti, e era muito engraçado. Hoje eu acho engraçado. Na época doía um pouco o coração. Eles vinham em casa e começavam a cantar umas músicas. Tinha um programa humorístico, que desses homens desse programa cantava algumas músicas religiosas, debochando dos cristãos. Acho que era Tim Jones, alguma coisa assim, eu não me lembro. E eu me lembro que meu irmão vinha em casa e ele começava a cantar as músicas, para rir. E todos iam, e minha mãe, e todos. Gostavam de mim, me amavam. E parecia loucura acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus. Paulo diz, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. E ele fala, as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. Não é loucura você comer ou deixar de comer aquilo que Deus pede para você? Não parece loucura? Eu ainda sou vegetariano. Quando falo que sou vegetariano, as pessoas dizem: você é vegetariano? Como você vive? Não é? Não parece loucura guardar os mandamentos de Deus? Não parece loucura guardar o sábado quando ninguém quase guarda? Não parece loucura ser honesto, ser verdadeiro, ser sincero? Eu estava numa empresa, Banco ING, estava com uma pessoa prestando serviço, obviamente não era pastor, um amigo meu, não esqueço o nome dele, Nabucodonosor era o nome dele, olha que interessante, muito querido demais. Eu estava prestando serviço pela TOTS, e tocou o telefone, e era uma moça que ele estava saindo, ele não queria atender, falou para mim: atende, e disse que eu não estou. Eu falei: mas eu não posso. Como você não pode? Eu não minto. Não, mas só dizer que eu não estou. Eu falei: então você vai embora, porque você está. Se você não tiver, eu falo, mas se tiver, eu não falo. Aí ele chamou outro amigo: corre aqui, fala que eu não estou, amigo, pelo telefone. Não, o Nabucodonosor saiu. Tá. Aí quando desligou o telefone, o Nabucodonosor chamou todo mundo do escritório e falou: vem aqui, gente. Vocês acreditam que esse camarada aqui não mente? E eu fiquei pensando, parecia um extraterrestre. Como assim? Chamou todo mundo para dizer que eu não mentia. Algo simples. Queridos, as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. Você está aqui num sábado de manhã, não teria outros lugares que você poderia estar? Falar a verdade quando ninguém fala, ser fiel quando ninguém é, cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus, se entregar, confiar, parece loucura. Noé venceu, porque entendeu que aquilo que Deus havia lhe pedido iria acontecer, e por isso a sua fé proporcionou para ele aquilo que os homens de fé obtêm. Gênesis capítulo 6, versículo 9, quando Moisés escreve sobre Noé, ele fala assim: eis as gerações de Noé. Depois ele fala: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que é contemporâneos? Que vivem no mesmo tempo. Noé era justo e íntegro. Por que Moisés destaca isso? Porque Moisés está dizendo assim, enquanto ninguém era fiel, enquanto o pensamento das pessoas era continuamente mau, enquanto não se lembravam de Deus, enquanto se deixavam levar pela natureza humana, Noé era justo e íntegro no meio dessas pessoas, porque ele andava com Deus. Queridos, você e eu progressivamente vamos viver num período nesse mundo, aonde ser fiel a Deus, ter princípios absolutos, será algo radical na visão de muitos. Muitos dirão que você é ortodoxo e que isso não tem lugar nesse mundo. Você sabe que hoje, até para falar coisas, a gente tem que pensar, não é isso? Temos que pensar o que estamos falando, com quem estamos falando, o que estamos falando. Às vezes uma pessoa fala uma frase num sermão, eu recebo 50 telefonemas. Por que falou aquela frase? Por que falou aquela palavra?
Não estou dizendo certo ou errado, eu estou dizendo, tudo que falamos tem impacto. As nossas expressões, nossa maneira de tratar as pessoas. Hoje eu recebi um rapaz aqui pela manhã. Ele é o líder da comunidade hispana aqui do Belém. Me convidando para estar ali com eles alguns momentos. 30 e poucos anos, querido, educado, me abraçou. Pegou meu telefone, começou a anotar meu número. Eu falei, você está anotando meu número? Eram umas letras. Os números não são números lá, são letras. E ficamos de conversar. Vivemos num mundo hoje integrado, ligado. Noé foi fiel a despeito disso. Vamos falar um pouquinho de uns personagens mais. Vamos pegar José. Quem era José? Filho de Jacó. Por que José passou pelo que passou? Vocês sabem? Todos conhecem a história de José. Por que José passou pelo que passou? José era o filho da esposa que Jacó mais amava. E ela morre. José passa a ser o filho precioso dele. Jacó começa a criar José de uma maneira diferenciada. Ele dava um terno para, simbolicamente falando, para José, tudo para José era especial. Ele amava os outros. Mas José foi progressivamente tendo o seu caráter impactado pela maneira como Jacó o estava educando. E Deus percebeu que José, se continuasse naquela direção, Deus não poderia usá-lo. Então não foi Deus que o levou para as provações, mas Deus permitiu que José enfrentasse e passasse por momentos difíceis na sua vida. Deus não, deixa eu dizer uma coisa, tentação nunca vem de Deus, mas provação pode vir de Deus ou do inimigo. Mas Deus gerencia. O livro de Coríntios diz que Deus gerencia isso. Passando por uma provação, entenda, se você anda com Deus, Deus está gerenciando essa provação. E Deus começou a gerenciar as situações de José. Vocês sabem com quantos anos José foi levado para o Egito, vendido pelos irmãos, para uma tribo de ismaelitas, descendentes de Ismael? Sabe quantos anos José tinha? Quem sabe? Quem falou aqui? 17 anos. É isso mesmo. 17 anos. Quando José estava sendo levado, sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele pensou assim, não volto mais para minha terra, eu sei disso. Não sei se vou ver minha família. Não entendo tudo o que está me acontecendo. Vou para um país idólatra, que era os Estados Unidos da época, era o Egito. Mas ele toma uma decisão, no meio da provação, sem entender porque estava passando por aquilo, sem saber que ia ver o pai, já havia perdido a mãe. Sabe qual a decisão dele? Custe o que custar, eu serei fiel a Deus. 17 anos, serei fiel a Deus. E olha a vida de José, estude a vida dele, e observe que nos momentos mais difíceis da vida dele, em seguida de uma provação com a mulher de Potifar, quando foi preso, quando foi injustiçado, quando ele passava por momentos terríveis, e embaixo sempre tem um versículo falando assim, e Deus era com José. Não parece estranho? Foi preso, e Deus era com José. Foi vendido, e Deus era com José. Qualquer um pensaria, Deus não é comigo, estou sendo vendido, estou sendo traído, estou sendo injustiçado, estou sendo preso, como Deus está comigo? Não é à toa que o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever, e Deus era com José. Sabe para que foi feito isso? Para a gente entender que não é porque estamos sendo provados que Deus esqueceu da gente. Não é porque estamos sendo provados que Deus desistiu de nós. Não é porque estamos sendo provados que somos piores, que merecemos mesmo. Queridos, quando somos provados, é porque Deus olha para nós e vê que existem coisas em nós que ainda podem ser melhores do que são.
Nós nunca saímos de uma provação. Alguém que anda com Deus nunca sai de uma provação pior do que entrou. Nunca. Nós nunca nos tornamos piores quando Deus usa a provação como elemento didático para fazer de nós pessoas melhores. Olha os homens da Bíblia, olha as mulheres da Bíblia. José venceu porque tinha na sua mente o foco de ser aquilo que Deus havia sonhado para ele ser. Peguem Daniel. 17 anos, Daniel era um jovem que vivia em Judá, de classe média alta, tinha 17 anos, tinha amigos de Deus, Ananias, Misael e Azarias. Quando os profetas pregavam, que eles precisariam se entregar com Deus, Daniel presenciou a nação que não se entregava, e ele acabou entrando no grupo que acabou sendo levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Foi levado para o maior país da época agora, que era a Babilônia. Não era mais o Egito, havia sido a Síria, agora a Babilônia. Cheio de deuses, longe de casa, outra comida, outra cultura, outra língua. Daniel não poderia ter dito: eu sou de Deus. Como Deus me permitiu que eu saísse de Judá para cá, e agora nesse país novo, eu não tenho culpa de estar aqui. Deus esqueceu de mim, porque Deus me permitiu que isso acontecesse. Qual foi a postura de Daniel? Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel decidiu fazer a vontade de Deus, a despeito de aos olhos humanos parecer que Deus havia esquecido dele. Quem aqui já não passou por um momento difícil? Uma vez, eu estava recém-casado. A Cris era nova na fé, estava sem trabalho. E o trabalho não vinha, e o trabalho não vinha. E eu não tinha dinheiro. Eu me lembro que eu fazia entrevistas nas empresas e eu era aprovado, mas não me chamavam. E um dia, eu estava muito cansado. Eu tinha o hábito de ir na igreja de Moema, porque eu estudava perto, e eu pedia para o pessoal abrir a porta para mim, eu entrava na igreja e ficava ali dentro. E um dia eu fui para lá. Ali que eu aprendi a orar. E eu lembro que quando entrei, falei para Deus: Deus, não vou pedir para o Senhor emprego mais, não vou pedir para o Senhor resolver, vou pedir para o Senhor me ajudar a ficar perto do Senhor. Quero ficar só com o Senhor, não quero nem pensar no emprego, quero pensar em dinheiro, quero ficar perto do Senhor. E ali fiquei falando com Deus, fiquei falando com Deus, fiquei falando com Deus. E no outro dia fui de novo, e no outro dia de novo. 6 meses, nada de emprego. Segundo, terceiro dia, aprendi a orar, aprendi a buscar Deus pelo prazer de estar com Ele, de ficar com Ele, de passar tempo com Ele, de meditar na Bíblia, para entender quem é Deus, o que Ele quer de mim. E Deus usou essa circunstância para me fazer nascer de uma maneira diferente para o cristianismo. 4, 5 dias depois, recebi o convite para trabalhar na TOTS, onde vocês sabem que trabalhei por 10 anos. As provações são um chamado de Deus à oração, diz a escritora Ellen White. Olhem para a vida de Paulo, olhem para a vida de Pedro, olhem para a vida de João, olhem para a vida dos homens e mulheres que andaram com Deus, a rainha Esther, Marta, Maria, a própria Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, provados, foram fiéis, andaram com Deus, viveram ao lado de Deus. Alguns, olhem o final do livro de Hebreus, olha que interessante, como Paulo termina. Versículo 32, o que mais direi?
Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Notem agora, da fraqueza tiraram forças. Estavam fracos às vezes, no sentido de impotentes diante das situações, mas se fortaleciam em Deus. Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Está entendendo o que Paulo está dizendo para a gente nessa manhã? Quem é você nessa manhã? Como é que está a tua vida? Vamos pensar um pouquinho juntos agora nesse final da mensagem. Como está a sua vida? Como você está enfrentando as dificuldades? Como você está enfrentando as provações? Você está dizendo que Deus está esquecendo de você? Você está dizendo que Deus não se lembra de você? Você está dizendo que você é uma pessoa qualquer, e quem é você para Deus se preocupar? Você acha que o Deus da Bíblia mudou? Eu estava na academia no ano passado, e a gente pode definir que algumas coisas vêm de Deus ou não. Mas eu estava entrando na academia e uma moça advogada, ela me encontrou. Ela sempre treinava com o marido. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia o que eu fazia. Ela me conhecia ali, no ambiente da academia. A gente falava de treino, a gente falava de alimentação. Aliás, estou com meu amigo Charles aqui. Querido Charles, que bom que você está aqui. Amigo do coração. Charles é um dos maiores treinadores desse país, tem me ajudado muito. Eu louvo o nome de Deus, que Deus tem colocado você na minha vida, Charles. Eu estava ali na academia e ela me procurou. Ela me disse: não sei quem você é, não sei o que você faz, mas Deus mandou falar com você. Você quer ouvir? Eu falei: quero. Alguns instintivamente já diziam: não pode ser Deus. Deixa eu ouvir. E ela começou a me dizer muitas coisas. E eu tinha passado por um momento muito desafiador na minha vida, muito. Um dos piores momentos. Foi um momento que me entristeceu, que meu sistema imunológico baixou, que eu peguei Covid, estava me recuperando, e ela me encontrou. E ela começou a descrever detalhes do que eu havia passado. Eu sempre avalio. O inimigo sabe detalhes, Deus sabe. Então eu não classifico só por isso. Eu classifico se uma mensagem vem de Deus por outros critérios. Ela tem que ser bíblica. Ela não pode contrariar a Bíblia. Tem que ser o assim diz o Senhor. Tem que ter uma mensagem que me leve para Deus. São critérios que eu tenho para isso. Mas eu não quero destacar tanto a conversa. Quero destacar um ponto da conversa. Ela me disse assim, num determinado momento da conversa: Deus mandou te dizer que apesar das provações que você passou, apesar das dificuldades que você passou, Ele está te lembrando que Ele nunca ficou longe de você. E ela disse: Ele te ungiu, Ele te chamou para você pregar o Evangelho. Continue pregando o Evangelho, Ele continua com você. Ele continua do seu lado. Ela destacou isso, ela afirmou isso. Não que eu tivesse dúvida.
Mas foi mais uma vez para Deus dizer para mim o que está dizendo para você nessa manhã. Obrigado, meu amor. Que Ele não esqueceu de você. Já se deitou à noite para dormir achando que você está sozinho nessa luta? Já? Que bom que você está aqui, minha amiga. Que bom que Deus te trouxe. A gente tem uma querida aqui na frente, que está buscando o caminho de Deus. Vocês sabem que há 2 semanas atrás eu preguei aqui. Posso contar para vocês o que eu passei? Posso contar de novo, vocês me permitem? Faz semanas que eu estava dormindo pouco, meu sistema imunológico baixou, estava muito cansado, estou com infecção aqui, ó. Estou pregando para vocês como se eu estivesse com o dedo aqui. Meu sistema imunológico baixou, estava muito cansado. E eu vim para cá pregar, fazia 2 meses que eu não pregava, 15 dias atrás. Lembra que eu preguei do fruto do Espírito? Minha mente estava cansada. E eu comecei a pregar. E uma voz dizia para mim assim: o que você está falando? Enquanto eu pregava. Você não está falando nada com nada. Você não tinha que falar. Você está falando o quê? Ninguém está entendendo o que você está falando. E eu tentando pregar. Terminou o sermão. Eu saí. Porque eu esqueci que ia ter batismo. Vocês viram? Esqueci. Depois falei: filha, tem batismo. Fui para lá me trocar. Quando eu estava na salinha, a voz me dizia assim: desiste de ser pastor. Você não serve para isso. Aliás, você prega mal. Você fala mal. Não prega mais. Eu falei: tem razão. Não vou ser mais pastor, não vou pregar mais. Mas aí eu pensei: deixar de ser pastor não. Mas não pregar mais sim. Vou colocar pessoas para pregar no meu lugar. Não prego mais, não sei mais fazer isso. Passou. Me troquei arrastado, cansado, vim batizar. No batismo me senti melhor. Mas voltei para a sala e pensei: que vergonha. Não pude trazer a palavra de Deus para a minha igreja, não pude pregar, não pude dizer para a minha igreja, dar esperança para eles. Sermão para mim é coisa séria, aconselhamento é coisa séria. E eu pensei: que vergonha, Deus honrou o seu nome, fiz tudo errado, e fiquei na salinha com vergonha. Falei: vou ficar aqui até todo mundo ir embora. E fiquei lá. Falei: agora eu vou descer para o elevador, vou sair, e ninguém vai me ver. Quando eu estou na porta, quem está lá? O Douglas. Ele nem sabe disso. E eu estou lá na porta, falei: não, Douglas, não dá para fugir, o que eu faço? O Douglas falou: vamos subir, meu irmão. Foi muito bom a sua pregação. Eu pensei: ele está falando isso porque ele é meu amigo, está me agradando, está para me consolar, mas eu subi. E cheguei lá em cima, todo mundo dizendo: pastor, seu sermão foi assim, foi muito bom por isso. E a Eliana, que está ali, que é uma mulher de Deus, antes do sermão ela orou por mim. Ela viu que eu estava, e estava a Valéria junto. Pastor, o senhor foi chamado por Deus, e Deus vai usar o senhor hoje, independente de como o senhor esteja. E a Eliana fala com muita convicção, porque ela tem fé, né, Eliana? Louvado seja Deus por isso. E as pessoas iam me falando coisas. A Eliana brincou comigo: o pastor nem sabe exatamente o que ele pregou. Pastor, o senhor não sabe, mas se cumpriu o que eu orei. Deus falou, fica tranquilo. E essa quarta-feira, eu estava aqui, contei esse testemunho. Vem aqui. E essa querida aqui está buscando a Deus, junto com o marido. Ela veio numa igreja que fala em línguas. Ela falou: pastor, aquele sábado, o senhor tirou minha dúvida. Eu estou buscando a Deus. E ela está aqui nos cultos. Jesus disse em João capítulo 10, que existe um pastor e um só rebanho. E esse pastor um dia iria chamar as suas ovelhas. E Deus está chamando. Que bom que você está aqui.
Essa igreja é querida. Conta com todos, viu? Tá? Estou gostando. E aquele dia o pastor falou comigo e eu tirei todas as minhas dúvidas e agora estou me sentindo muito em paz aqui na casa. Deus te abençoe. Vocês entendem o momento que a gente está vivendo? Vocês acham que é coincidência? É Deus. Depois eu voltei ao normal, obviamente, né, Charles? Sou um ser humano, tenho lutas, mas o problema não é termos lutas, o problema não é termos provações, o problema é desistirmos, é jogarmos a toalha, é acharmos que não dá mais, é acharmos que não tem mais jeito para a gente. Nós precisamos do Espírito Santo. Comecei a pregar sobre o Espírito Santo, o Armando me disse: pastor, se prepara. Cadê o Armando? Está aqui? Já foi? Acho que já foi. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza. É Ele que produz em nós a fé. É Ele que produz em nós a entrega, o desejo de sermos novas pessoas. Eu tenho lutas, sou como você. Somos iguais, mas o que faz a diferença entre nós é o quanto a gente busca, o quanto a gente se entrega, o quanto a gente quer, o quanto ouvimos a palavra de Deus, para que tenhamos fé, para que tenhamos uma mente segundo o coração de Deus. Estão entendendo, vocês que estão aí em cima, vocês que estão em casa e aqui? Quanto tempo mais Deus precisa para convencer e converter a cada um de nós? O Márcio vai cantar a última música agora. Eu pedi para o Márcio escolher uma música especial e ele escolheu uma super especial. É aquela, Márcio? É a mesma? Ela fala do Espírito Santo. Eu quero fazer um convite diferente nessa manhã. Escuta o convite e só aceita se você quiser. Mas eu já vou te dizer, se você aceitar, coisas vão acontecer na sua vida, para melhor, por Deus. Mas Deus vai começar um trabalho na tua vida diferente. E qual é o meu apelo? Para que você aceite o Espírito Santo nessa manhã de uma maneira diferenciada, para que você se levante e venha, se você desejar, e se você quiser também descer na hora que eu chamar, para se levantar e vir para dizer: Deus, eu sou cristão, ou eu estou começando, ou eu ainda não sou, mas eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo como nunca fui. Eu quero uma nova vida, eu não quero mais viver meu eu quero que Cristo viva em mim, e é o Senhor Espírito Santo que pode fazer isso em mim. Eu hoje quero. Queridos, não é um convite romântico, não é um convite emocional, é um convite de dizer para o universo que você quer ser dirigido pelo Espírito, que você quer receber a chuva temporã, a chuva serôdia, que você quer ser dirigido por Deus como os homens e mulheres da Bíblia foram. Isso tem um preço. Eu quero pagar o preço. E se você quiser, enquanto o Márcio estiver cantando, levanta e anda. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, mas venha consciente. Não venha por vir, venha com a visão: Senhor, eu quero ter uma vida diferente, uma vida nova, guiado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, para viver o Evangelho, para ser um cristão e para pregar o Evangelho. Está na hora, irmãos, irmãs, na hora de nós tomarmos essa decisão. Eu vou esperar você. Que Deus te abençoe. Quando o vento do Espírito soprar,
uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que será? Por que razão temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar? Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Se quiserem se levantar e ficar perto de alguém que está próximo de alguém, não fique sozinho. Fique perto de alguém. Valéria, vem aqui ficar com o Douglas, Valéria, vem aqui. Eu espero você, Valéria. Entenderam aquilo que Deus chamou você nessa manhã? A partir de hoje Ele vai começar a fazer coisas. Medite, estude a palavra de Deus, ore, clame, peça. Peça a ação do Espírito Santo. Implore, chore, clame. Não se sinta indigno ou indigna, todos nós somos indignos. Nossas justiças, como diz a Bíblia, são como trapos de imundícia. Deus não está perguntando se você é digno ou não, Ele só está te chamando. É isso que Ele precisa. Deus não chama pessoas prontas, Deus chama pessoas dispostas. Esse é o foco do Senhor.
Está disposto? Está disposta? Senhor, obrigado por essa manhã. Estamos aqui, Senhor. Quem somos nós? Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos ama, a ponto de se tornar um ser humano e vir aqui morrer no nosso lugar. E o Senhor mesmo um dia disse: não há maior amor do que esse, em dar a vida. É isso que o Senhor fez. E a gente está aqui com as nossas limitações, com os nossos defeitos, mas com o coração clamando que precisa que o Senhor Espírito Santo entre e faça de nós homens e mulheres segundo o seu coração, Deus. Perdoa-nos, purifica-nos, renova a nossa vida, faz tudo novo de novo, nos rebatize, Senhor, com a Tua presença, se for necessário, mas que a partir de hoje recomecemos a nossa vida espiritual de um outro jeito. Sabemos que não vamos sair daqui perfeitos, não vamos sair daqui prontos, mas dispostos a nos entregarmos mais e a te seguirmos mais. Derrama sobre nós, Senhor Espírito Santo, a chuva temporã. Derrama sobre nós a chuva serôdia. Agora voltarmos para casa, que possamos voltar com a Tua presença e com a certeza de que ao andarmos contigo teremos a nossa fé fortalecida, e como os homens e mulheres de Hebreus 11, teremos a alegria, Senhor, de darmos um bom testemunho para agradar o Senhor e para cumprirmos a missão que o Senhor tem nos chamado. Mais uma vez te pedimos e te agradecemos, porque te amamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém.